E está lá o fariseu ouvindo. Jesus disse: o credor, ele perdoou a ambos, o que devia muito, o que devia pouco. Jesus pergunta: qual dos dois amará mais? Olha a pergunta de Jesus: qual dos dois amará mais? Ora, com todo o entendimento que nós temos hoje, eu diria que não existe maior pecador do que o outro. Todos são pecadores. Eu sei que existem pecados que trazem maiores consequências na nossa vida humana, mas para Deus todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para Deus, se você transgride um mandamento ou transgride todos, é transgressor, portanto é culpado tanto quanto. Mas a pergunta de Cristo é muito interessante, porque ela se volta para o homem: qual dos dois amará mais? Aí o fariseu falou: olha, eu acredito que o que deve os 500 denários deve amar mais, ou aquele que devia R$1 milhão deve amar mais, porque a sua conta era muito alta, muito grande, e portanto, se o perdão da dívida foi muito grande, ele deve amar mais. Jesus disse: respondeste corretamente. Em outras palavras, está dizendo que é o homem, na sua visão e percepção do quanto que Deus é bom. Quanto mais você conseguir enxergar a bondade de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus pela sua vida, mais você o amará. E quanto menos você percebe esse amor, essa bondade, essa misericórdia, menos você o amará. Ora, mas se todos nós somos pecadores, por que uns conseguem ver menos essa bondade de Deus? Porque ver a si mesmo como alguém bom e justo em si mesmo. Nós falamos assim geralmente: olha, a Andresa não me engana. Não fosse a misericórdia de Deus na vida dela, coitada dessa irmã. Ainda bem que Deus é bom, minha irmã. Você tem que andar de joelhos, agradecida a Deus. Ora, como se porventura eu também não tivesse que andar de joelhos. A gente está sempre vendo pessoas mais pecadoras do que nós. Sempre julgamos que nós somos bons, e quando falamos que somos pecadores e recebemos misericórdia, ainda assim é para nos promover, porque lá no interior talvez nós não sintamos verdadeiramente a nossa real condição. Ou seja, o que está dizendo: quem vai amar mais ao Senhor? Aquele que consegue perceber melhor este amor e esse perdão de Cristo. Se você consegue perceber, você o amará. Se você ver esse perdão, mas se você sabe desse perdão, mas não sente esse perdão, amará menos e menos, ou quase nada ou nada. Isso porque o perdão de pecados, a obra de redenção, a nossa salvação, pode ser meramente teorias doutrinárias que nos falaram e nós acreditamos, mas isso não entrou no nosso coração. Nós talvez não sentimos ainda o fato real e concreto da nossa condenação e da nossa salvação por Jesus. Não é uma questão de procurar quem peca mais, é cada um ver a si mesmo e falar: como o Senhor é bom para comigo, como que o Senhor foi misericordioso e é misericordioso para comigo, é bondoso, nos amou, se entregou por nós, perdoou os nossos pecados, e isso se tornar então a nossa motivação de amá-lo mais e mais. Um coração que ama é um coração eternamente grato. A gratidão, ela nasce do reconhecimento, do amor que sentimos. Ocorre que nós, muitas vezes, não conseguimos tocar esse amor, perceber esse amor, cultivar esse amor, porque talvez estejamos ainda divididos. E este é um problema mais grave. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 4. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Lembra de Mateus 24:12? Jesus dizendo: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O aumento da iniquidade é algo profético, a diminuição do amor é profético. Vem Paulo dizendo: sabe
porém isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Meu irmão e minha irmã, nós vivemos tempos difíceis. Mas não é difícil porque a política anda do jeito que está, não. Também é o reflexo. Mas observe que o apóstolo vai falar das grandes e profundas dificuldades espirituais no coração do homem, no meu coração. Versículo 1: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Deixa que o Espírito Santo te mostre, te revele que nós vivemos num tempo de muita dificuldade espiritual. Portanto, se nós queremos vencer, nós precisamos de resistir a estes dias e ao espírito desses dias. Ele diz no versículo 2: pois os homens serão egoístas. Certamente tem uma versão aí, versão corrigida, que diz: os homens serão amantes de si mesmos. Olha o que ele está dizendo: os últimos dias serão dias difíceis. E por que serão dias difíceis? Ora, porque os homens, ao invés de amarem ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, estariam os homens amando a si mesmos. Os homens teriam se tornado os seus amantes de si próprios, seus próprios amantes. E olha que nós sabemos que quem não ama a Deus e ama profundamente a si próprio, se torna amante de si próprio, este não pode, não tem os meios de amar a criação de Deus. Nós falamos muito em amar o próximo, né? Temos falado, não temos? De amar o semelhante, amar o irmão. Ora, todo mundo sabe disso. Mesmo aqueles que não acreditam no amor ao próximo, sabem que se deve amar ao próximo. Agora, já perceberam a coisa mais difícil que tem? Qual que é? Não é o exercício desse amor ou não é? Quão difícil é isso para nós? Porque o nosso amor está sempre tendencioso a ser muito seletivo. Amar o Jailson é bom demais, velho. Não me dá trabalho nenhum, só me dá benefício. Congrega com a gente, oferta, arruma nossos relógios, sai com a gente, conta casos, sorri, a gente canta junto, família boa, nunca me ligou para me pedir nada, não dá trabalho nenhum. Aí é fácil amar uma criatura dessa. Por quê? Porque agora a irmã Silvia, misericórdia, pessoa difícil, problemática. São duas teses que eu estou colocando. Vocês entendem, queridos? Quando nós somos seletivos, alguém fala: pastor, é difícil amar. Eu digo, não é difícil, eu digo, é impossível amar o outro. Impossível. Não teremos como amar o outro. Absolutamente. Nunca conseguiremos. A não ser que nós desenvolvamos como a cruz de Cristo que desce do alto a baixo, aquele travessão vertical, essa mística, essa reconciliação do homem com Deus. Olha, somente quando eu e Deus estivermos totalmente resolvidos aqui, nós dois, quando eu amar profundamente a Deus, quando eu compreendê-lo, tê-lo como meu Deus, como meu Pai, como meu Senhor, que eu estiver totalmente claro e tomado do fato da realidade espiritual de que o nosso Pai gerou, Ele me gerou, e Ele é a vida em mim, me sustenta, e me alimenta, e me ama, e me perdoa, e me acolhe, e me recebe. Quando eu for tomado desse entendimento, aí esse sentimento, do coração cheio dessas virtudes, agora emanarão horizontalmente para os homens, onde eles estiverem. Aí se ergue o braço horizontal da cruz, abraçando a humanidade. A cruz tem esse sentido, do céu à terra, é a união do homem com Deus, que agora se distribui em amor aos outros que estão à nossa volta. Cristo, com os braços abertos, ilustrava
que ele, por estar totalmente unido com o Pai, ele podia dizer assim: olha, o Pai é maior do que eu. Que coração, que visão. O Pai é maior do que eu. Jesus não falava isso por doutrina, não. Porque a coisa mais fácil que tem por doutrina e por orientação é alguém falar assim: pastor Alexandre, você é o meu pastor. Tem muito disso, não tem? O povo não tem disso? Meu pastor, calma aí, vamos lá, tal. Às vezes se fala isso pensando: eu vou querer a minha vaguinha depois, né? Meu lugarzinho. Não tem isso ou não tem? Eu conheci isso na carne. Quando passou o tempo e não veio, aí vem o abandono, a injúria, a calúnia, a mentira, e até algumas verdades também junto. Aí essas verdades aí ganham uma força grande, porque isso aqui eu tenho como provar, isso aqui eu tenho como provar. Se torna um aguilhão do mal para ferir aquele que outrora era tão mimado, tão querido, mas faltava, né? Então não adianta, não tem como eu falar para os irmãos: ame ao seu próximo. Você vai estar aqui determinado para amar, eu vou amar. Mas na hora que aparecer o primeiro próximo, você vai olhar e falar: sai daqui, seu cachorro. O primeiro próximo que aparecer, talvez seja irmão daqui: vamos tomar um lanche, vamos. Aí você senta lá tranquilo, daqui a pouco o irmão vixe: ih, esqueci minha carteira em casa. Aí você: está repreendido, seu feiticeiro, sai daqui, macumba. Não adianta, nós não vamos conseguir amar pela obrigatoriedade, pelo dever, pelo mandamento. Não existe mandamento que nos obrigue a amar alguém. Você pode estar convencido de que o mandamento é a coisa mais certa, mas a força que te leva a amar é o amor recebido do Pai. Quando você recebe esse amor, pastor, tem quem não receba? Não, todos receberam. Agora você tem que sentir esse amor, conhecer esse amor, experimentar esse amor. E aí, quando você enxerga, vê, percebe, toca, experimenta esse amor de Deus por você, você não vai mais olhar o outro como sendo pior do que você, porque você primeiramente se reconhece como alguém a quem o Senhor perdoou, e Ele perdoou porque amou, e perdoando, Ele te ama mais ainda, e Ele estabelece um vínculo de amor com você, um relacionamento totalmente baseado em amor, que nada te exige em troca. Isso é transformador. Aí você amará o seu próximo como um resultado deste relacionamento. Tudo que nós fazemos nesse eixo horizontal deve ser o resultado daquilo que experimentamos do Pai. Do contrário, tudo é só religião, mais nada. Pode ser uma boa religião, mas não tem efeito, não tem força. Por isso Jesus falou que devemos conhecer primeiramente o seu amor. E Paulo diz então que esses últimos dias seriam difíceis, porque os homens seriam amantes de si mesmos. O texto continua em 2 Timóteo 3, avarentos. E portanto os homens não somente seriam amantes de si mesmos, mas seriam amantes do dinheiro. O que é o avarento, senão amante do dinheiro? Ora, como posso eu amar a Deus e aos homens, se sou amante de mim mesmo, se sou amante do dinheiro? Se eu fiz do dinheiro o meu Deus. Engraçado que tanto Jesus Cristo quanto o apóstolo Paulo colocam o dinheiro ou as riquezas nesse âmbito de uma certa divindade, embora falsa e enganosa, no sentido de que os homens fazem das riquezas o seu Deus, o mamon, a sua adoração, porque confia no dinheiro. É quando o coração está tomado totalmente de um engano e de um sentimento como quem dissesse: desde que eu tenho os recursos, eu tenho todas as coisas. E passamos a valorizar e a buscar essas riquezas acima de qualquer coisa. Colocamos as riquezas acima de todas as coisas. O próprio Jesus falou que a semente do Evangelho, quando cai no coração, ela não pode frutificar
se neste coração estiver cheio de espinhos, que é o amor e a fascinação pelas riquezas. Eu quero ser honesto com os irmãos, dinheiro é coisa boa. Alguém acha aqui que não é? Quem aqui fala dinheiro é ruim demais? Chega a me arrepiar, vai falar de dinheiro. Quem é a pessoa aqui? Dinheiro resolve tantos problemas. Puxa vida. Desenrola os caminhos. Não vai desenrolando? Agora, o dinheiro é um mal necessário. O próprio Jesus chama as riquezas, o dinheiro, de riquezas de origem iníqua. Fala da natureza. Porque o homem e o sistema criado pelo homem fez do dinheiro as condições das relações. E a partir daí agora o homem não somente ama, mas busca intensamente obter essas riquezas, colocando ela como a solução de todas as coisas. Então, se os homens são amantes de si mesmos e amantes das riquezas, dificilmente ele poderá amar. O homem só pode amar apenas um. Eu amo tanto este quanto aquele. Jesus falou: ou amarás a Deus e aborrecerás a Mamon, ou amando Mamon, aborrecerás a Deus. Não podeis servir a dois senhores, porque amará a um e aborrecerá o outro, ou vice-versa. Em outras palavras, nós precisamos começar a considerar: será que toda a minha dificuldade não se encontra, primeiramente, na falta de visão e percepção espiritual daquilo que Deus é e daquilo que eu sou? Será que eu não tenho desenvolvido uma relação tão superficial e religiosa que não me permite ver quem Deus é? Quem é Deus? Deus é bom, Deus é o Criador, Deus é isso. E quem Ele é para você, individualmente? Se todos abandonassem agora a Deus, o que você faria? Você continuaria firme, sem abandonar sua fé, caminhando, porque você tem experiência com Deus, você o ama? Às vezes nós queremos pouca coisa para desistir. Não precisa nem que todos desistam para você poder justificar: não, todo mundo desistiu, eu também desisti. Não, queridos. Ou será que, além da nossa falta de compreensão e de percepção, o meu coração não está amando a outra coisa que não o Senhor? Amando, amante de si mesmo, amante do dinheiro. Olha o versículo 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, ou aqueles que amam o mal. E aí no versículo 4 nós vamos encontrar, quando diz: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E portanto, os amantes dos prazeres. Jamais nós poderemos amar o Pai enquanto estivermos tomados deste amor inimigo de Deus. Amante do homem, de si mesmo, do dinheiro, do bem, ou do mal que seja. E então, esse amante dos prazeres, amigos dos prazeres, e não amigos de Deus. Isso nos impede. Por isso que João diz na sua epístola: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Creio que precisamos nós discernir o que é o mundo. Não sei se aqui todos sabem o que é o mundo, não sei, mas nós precisamos uma hora parar, sem pregar inclusive, e conversar sobre o mundo, porque é o inimigo mortal e frontal contra Deus. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma questão: ou nós amamos a Deus ou amamos o mundo. E de primeira mão posso alertar os irmãos de que o mundo referido não é o mundo criado de Deus. O mundo criado de Deus devemos amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então este mundo criado deve ser amado por nós também. E tampouco o mundo a que não devemos amar sejam os usos e costumes e os pecados sociais criados pela religião evangélica pentecostal. Não. O mundo, ele existe desde que existe
o primeiro ser caído. O mundo é uma esfera dentro do coração de engano acerca da verdade, acerca de Deus. E portanto, quando se ama, e aí João vai descrevendo, quando você tem um amor pelo mundo, e ele cita pelo menos 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, essa pessoa está totalmente tomada por um outro amor que não é o Senhor. Então é preciso que nós pensemos um pouco. Eu sei, eu estou encerrando minha palavra agora, que todos que aqui estão têm um desejo de ter uma vida cristã correta. Não tem? Tem alguém aqui que não deseja? Ah, pastor, eu estou aqui assim, mas o meu negócio é outra coisa. Tem alguém? Eu não acredito. Todos que aqui estão, se deixaram sua casa e aqui veio, tem o desejo. Então nós temos que pensar seriamente sobre a condição nossa e começar a estabelecer alguns pontos. O primeiro: eu preciso de ter um relacionamento em amor com Deus. O seu relacionamento prioritário não é comigo, não é com sua esposa, não é com seus filhos, não é com o seu vizinho, não é com a comunidade onde você reúne, é com Deus. Porque se você falhar nesse ponto primordial, tudo mais está fadado ao fracasso. Qualquer relação vai ser uma negociata, vai ser uma politicagem, vai ser uma negociação. Não vai funcionar. Primeiramente, a nossa necessidade de desenvolver essa consciência acerca de Deus. Você veio de Deus, você é gerado de Deus, Deus habita o teu espírito, Ele é lâmpada no seu espírito, dentro de você. E Deus quer que você o ame, e só poderás amá-lo se você conhecê-lo, e só poderá conhecê-lo se primeiramente você conhecer-se a si mesmo. Nunca vou conhecer a Deus sem que antes eu saiba exatamente quem sou, porque o que nos impede de conhecê-lo é quando nós temos sobre nós mesmos uma autodeclaração de bondade e de não necessidade de Deus. É o pecado, é o ego. Segundo, se você entende que é Deus a quem você busca, se é de Deus que você depende, se Ele está acima de qualquer coisa, até porque sem Ele nada podemos fazer, a segunda situação que você deve pensar é: então, quando eu me proponho a servi-lo, aí eu estou numa relação com os meus semelhantes, eu nunca poderei perder esse ponto primordial. Ou seja, quando eu começar a me relacionar com os homens, seja em qual for o âmbito, se é na família, se é na sua comunidade, na comunidade religiosa que você frequenta, não importa. Eu não posso me envolver nesses serviços e esquecer que eu devo ser apenas uma fonte, ou melhor, desculpe-me, eu tenho que ser, como se diz, um veículo que, ligado à fonte que é Deus, permita que Deus, por meu intermédio, chegue aos homens. E não simplesmente começar a agir e trabalhar e servir aos homens e me esquecer de Deus. Porque isso foi o que aconteceu com a igreja nos seus primórdios, que foi o princípio de toda a degradação da igreja. Leia depois Apocalipse capítulo 2, carta à igreja em Éfeso, quando Jesus diz claramente: conheço o teu labor, as tuas obras. A igreja de Éfeso era uma igreja cheia de labor e cheia de obras. E era uma igreja que prezava pela ortodoxia doutrinária. Uma igreja que colocava à prova os falsos apóstolos. Então ela tinha uma consciência analítica da doutrina bíblica. Colocava até à prova. Aí o Senhor diz: tenho todavia contra ti algo, que nesse seu labor e trabalho e obra,
vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, eles não perderam o primeiro amor, eles abandonaram. Ou seja, em nome do serviço a Deus, deixou-se Deus de lado e fez do serviço o alvo, enquanto deveria ser o contrário. Deus, primeiríssimo lugar, relacionamento, para que desse relacionamento flua o serviço como resultado. Tão interessante a questão do serviço, e eu quero concluir com esse pensamento, é que em duas ocasiões Jesus falou a Pedro sobre essa questão do serviço e do amor. Quando Jesus estava dizendo para os discípulos o que aconteceria ali na sua morte, ele falou: Pedro, olha que o diabo tem procurado destruir a tua fé, e eu roguei ao Pai para que a sua fé permaneça firme. Pedro, olha que palavra bonita Jesus falou para Pedro: quando tu te converteres, em outras palavras, Pedro não era, quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Como resultado da conversão. E o que é conversão? Se não voltar o nosso rosto, o nosso coração para a direção correta de Deus, dando as costas para nossas buscas pessoais, aquilo que não é Deus. Conversão é converter-se ao Senhor. E depois da sua morte e ressurreição, Pedro, completamente ali tomado por um sentimento de indignação, de vergonha, porque afinal ele havia traído, ou negado, traído e negado a Jesus. Por 3 vezes ele havia declarado que não conhecia a Jesus, não sabia que era aquele homem, e até ensaiou umas palavras ali, meio chulas, umas palavras de baixo calão, para que ele falasse: de fato, essa conversa aí não é de um discípulo dele não. Mas agora Jesus havia morrido e havia ressuscitado, e agora como encará-lo novamente? Como olhar para ele novamente? Depois de tudo, Jesus sabia que ele havia negado. Primeiro, porque Jesus advertiu que isso aconteceria, e segundo, que pela 3ª vez que ele negou, que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus, os olhares se cruzaram, e Pedro ficou profundamente envergonhado. E agora, lá estão eles lá no mar de Tiberíades, pescando a noite toda, nada pegaram. Quando de longe o dia estava amanhecendo, eles olharam e viram Jesus assim na praia. Aí João, ao lado de Pedro, tocou Pedro assim e falou assim: é o Senhor que está lá. Quando Pedro viu que era de fato, diz a Escritura que Pedro não se contentou, o barco ia devagar demais, ele se lançou nas águas, para chegar logo ao Senhor. Talvez ele pensasse assim: se o Senhor tiver de dar alguma bronca, que seja longe dos demais, que ele fala logo que tem que falar, quando os demais chegarem, já está tudo certo. Mas logo todos chegaram, ficaram por ali, e Jesus então falou: Pedro, vem aqui, Pedro. Levou para o lado e fez uma pergunta. E se nós entendermos que ali é o princípio, historicamente falando, da igreja de Jesus Cristo, e eu vou usar o termo geral para os irmãos entenderem, que ali é o princípio do cristianismo. Ali nasce o primeiro grupo de pessoas que seriam chamadas de cristãos. Imagine agora Jesus falando assim: Pedro, olha, eu não quero questionar o fato de você ter negado. Não é isso que Deus faz com ninguém. Jogar na cara: cara sem vergonha, você é um fraco, você não dá conta da menor pressão possível, não tem confiança, nada disso. Deus não faz isso com ninguém, Ele não faz isso com você. Agora Ele quer saber uma coisa só: Pedro. E Pedro, você agora que ele vai perguntar sobre aquela situação. E ele: tu me amas?
Olha, não perguntou, né? Não perguntou sobre a situação específica. Aí Senhor, tu sabes que eu te amo. Te amo, estamos juntos, viu? Aí Jesus, querendo tocar a consciência, pergunta pela segunda vez, como que querendo trazer a memória de Pedro sem falar para ele que ele havia negado. Era Pedro que tinha que concluir sozinho, para ele entender que ele o negou porque faltava esse amor profundo. Quando se falta amor, você nega, você trai, você faz qualquer coisa quando não se tem amor. Tu me amas, Pedro? Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor, pela terceira vez, Pedro, me fala uma coisa, tu me amas? Aí Pedro, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas interessante que para cada uma das vezes que ele pergunta se ele o amava, Jesus completa dizendo: então apacenta os meus cordeirinhos. Cuidar dos irmãos não é um papel do pastor Alexandre, do pastor Josué. É um papel nosso. Esse cuidado não é simplesmente você ir visitar quando está doente. Não é somente isso. A igreja institucionalizada, ela definiu uns comportamentos que dizem o que o pastor Josué tem que fazer ou não fazer. Não. O apacentamento que se dá por esses pseudos pastores, Josué, Alexandre e outros, porque o pastor chama-se Jesus Cristo. Esse pastoreio se dá pelo ensinamento da palavra. Ao se ensinar, está se pastoreando, ensinando os caminhos. Agora, o cuidado mútuo, já estou dizendo, se é mútuo, é de uns para com os outros, e isso será resultado do amor. Quantos amarem ao Senhor, apacentará o rebanho do Senhor. Ainda bem que nossa igreja só tem bem pouquinho rebanho. Olha aqui um tadinho de rebanho. Não, apacentar o rebanho do Senhor são aqueles de que Jesus fala também lá em Mateus capítulo 25. Estes meus irmãos, estes meus pequeninos irmãos, você encontrará ovelhinhas de Jesus todos os dias, em todos os lugares. Não é somente aqui não, ali onde tem outra igreja, não. Isso aqui, irmãos, entenda, é só um lugar em que nós nos reunimos num certo horário para termos essa comunhão gostosa aqui. Mas essas paredes não nos faz pessoas seletas e isoladas. Não, é só um lugar. Nós, as ovelhas de Cristo, estão em todos os lugares. E quantos amarem a Cristo, amará as ovelhas de Jesus, os irmãos de Jesus, onde quer que eles estejam. Vamos buscar esse amor? Que tal nós tirarmos essa semana para pensar sobre o ser amante do mundo, amante do dinheiro, amantes dos prazeres? Que tal? E pensarmos na necessidade que temos de desenvolver um relacionamento com Deus, de amor para com Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Que tal? Para aqueles que não têm tema de oração, que depois que vieram para cá não conseguem mais orar, não sabem mais orar, está aqui dado para você o tema da sua oração durante toda essa semana. Você vai orar quando acordar, quando sair para o trabalho, indo para o trabalho, quando for almoçar, 3 da tarde, de noite quando voltar, a todo momento que você se lembrar, você fala: Senhor, e aquela palavra? Senhor, revela meu coração, mostra meu coração, se há espinhos, se há prazeres, amante dos prazeres, o que tipo de amor tem aqui? Revela-me a tua pessoa, tua obra, me atrai a ti. Eu quero ser atraído genuinamente, a partir não de um sentimento meramente forjado porque a canção tocou e me envolveu, mas por uma concepção a partir da visão espiritual que eu tenho acerca de ti. Peça a Deus e Ele te dará. Amém?